Alegria podermos juntos nessa manhã tratar de um tema tão precioso. Como missionário dos irmãos, eu estou há 24 anos no campo missionário, plantando e revitalizando igrejas. Deus me permitiu ao longo desses anos estar servindo tanto na plantação quanto na reabertura de trabalhos. E de maneira muito especial nos últimos 13 anos, virando esse Brasil, andando o Brasil, América Latina com o movimento de igreja multiplicadora. E isso é uma oportunidade muito grande, porque como a gente aprende com a experiência do outro. Quando a gente vai numa igreja, vê uma experiência, e como missionário dos irmãos, Deus me deu uma oportunidade muito grande, que é conhecer muitos lugares, muitas igrejas, muitas experiências, como por exemplo a do pastor Rodrigo. Lá na praia do Preá, irmãos, Deus está fazendo uma obra gigantesca ali no Preá. Quando a gente chega ali e vê o que Deus está fazendo numa comunidade onde a maioria de seus moradores são pescadores, e esse homem sai num barco, vai discipular os pescadores, e aquele templo ficou pequeno. Então essas experiências, pastor Tércio, que alegria estar com o irmão, que é quem eu admiro demais. Aí você sai lá do pastor Rodrigo e vai lá para o Rio Grande do Sul, ver o que Deus está fazendo na vida do Tércio lá. Então essas experiências, pastor Valdir, vai enchendo o nosso coração e a gente vai aprendendo. Cada um a gente aprende um pouquinho, é edificado. E nos últimos anos, de maneira muito especial, eu me dediquei à pesquisa. Não somente a prática diária de um plantador de igrejas, mas tenho buscado mais e mais desenvolver a pesquisa sobre esse tema. E andando pelo Brasil, uma das frases que eu mais ouço, pastor Tess, muitas vezes é assim: pastor, socorro, a minha igreja está diminuindo. Quantas vezes eu já ouvi essa frase? Pastor, socorro, a minha igreja está diminuindo. Nos últimos 3 anos, eu passei 3 experiências, na verdade 2 de maneira presencial e uma sendo responsável em receber chaves de templos, de estruturas que outrora eram igrejas pujantes, mas eu estava recebendo apenas o patrimônio. Um desses, irmãos, estava avaliado em mais de 2 milhões de reais, recebemos a chave na mão. Uma igreja plantada em 1994, ficaram apenas 3 irmãos. E essa é uma realidade que a gente vai vendo no Brasil afora. E principalmente depois da Covid-19, aquilo que a gente achava somente ficou escancarado. Ficou claro para nós. E aí esta questão, meus irmãos, o desafio da revitalização de igreja, falar de revitalização de igreja, é o grande desafio que nós temos, pastor Rubens, nessa geração. Nos pensar, meus irmãos, dentro da missiologia, nós temos alguns grupos de estudos, tanto no Brasil quanto fora, sobre isso. E lá fora, o assunto quente, o assunto que tem permeado esses grupos de discussão, se chama revitalização e desenvolvimento de igrejas. E aí a gente tem uma ideia que às vezes a gente pensa assim: revitalização de igreja tem relação com o tamanho de igreja? Igreja que precisa ser revitalizada é a igreja pequena. Guarda isso no seu coração. A gente já começa de um conceito muito importante. A igreja que precisa ser revitalizada, revitalização não tem relação com tamanho, mas com a perda de intencionalidade da missão. Tem igrejas com 600, 700 membros, que se elas não entrarem num processo de revitalização urgente, em poucos anos elas terão 300, 200, e em alguns anos elas vão ter 50. Por quê? Revitalização não tem relação com tamanho. Revitalização tem relação com perda da missão. Toda igreja que perde a missão de Deus para a sua existência, ela precisa ser revitalizada. E aí uma das coisas que mais tem impactado a minha vida, que é por onde começa o processo da perda da missão. Onde é o início de tudo? O início de tudo, meus irmãos, está em nós, com os líderes. Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes tem aparências que vive, mas está? Não, é morto. Muitas vezes eu li esse livro
esse texto e esta carta diz assim: a igreja está morta. Mas o texto começa dizendo: ao anjo da igreja escreve. A carta é o anjo. E a palavra morto é necros, é masculino. Quem estava morto era o anjo. Ele tinha perdido a paixão, a visão. Ele tinha se perdido no caminho. E o texto até segue dizendo que lá tinha um povo que estava vivo. Tinha alguns que ainda não tinham morrido. E ele recebe uma palavra de despertamento para que ele pudesse voltar e cuidar daquele povo para que esta mudança pudesse acontecer. Olha que interessante, a perda da visão. E aí eu vou dizer uma coisa agora que talvez possa até te assustar um pouquinho. Não, a gente usa muita expressão de revitalização de igrejas. Mas todo o processo, na verdade, é revitalização de liderança. Todo o processo é a visão do líder. E aquilo que nós vamos falar. E aí você diz: pastor, isso é um problema só do Brasil. Não, meus irmãos. Na América do Norte, América Central, América do Sul, aonde a gente anda, nós temos servido em UBLA. Eu tenho tido a oportunidade de, em vários países da América Central, feito um trabalho muito especial com a Convenção Batista da Nicarágua, com a Convenção Batista Nacional do Chile. Nós estamos andando nessas convenções e outras mais. E o grande dilema, a grande dor é igrejas que estão em declínio, igrejas que estão perdendo o seu tamanho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, de uma maneira muito especial, como nós nos afastamos da missão? Toda organização, ela começa de maneira muito especial. O Dr. John Wirt fala sobre isso aqui no livro Novo Normal. Está lá no stand de Missões Nacionais. Você pode adquirir esse livro, é um caminho de revitalização. Nós começamos a partir de uma missão. Qual é a nossa razão de existir? O para que nós fomos criados? Para glorificar a Deus e fazer discípulos. Essa é a razão da igreja. E ali nós passamos então a ter a nossa identidade, os nossos valores. E aí nós temos uma visão onde a gente quer chegar. A gente vai crescendo. A missão, a nossa identidade, os nossos princípios. Aí visão aqui, e essa palavra é até para a gente assim, às vezes tem uma conotação, né? Você está ou não está na visão. Não é isso não, irmãos. Visão é o que a gente está enxergando, é onde a gente quer chegar, Devani. E ali, a gente então, ao ter a visão, nós queremos ganhar a pátria para Cristo. Nós vamos fazendo uma estrutura para que sirva esta missão, a identidade e a visão, e as pessoas sejam alcançadas. E foi assim nas nossas igrejas, até que a gente chegou lá em cima. Ao contrário da gente começar e continuar crescendo, chega uma hora que acontece conosco o seguinte: a gente vai entrando num platô. E nesta manhã, a primeira coisa que eu queria lhe dizer: tire essa palavra do seu vocabulário. Não existe platô. Ou a gente está crescendo ou a gente está decrescendo. Não existe platô. E aí tem gente que diz: não, nossa igreja está num platô. Está não, ela está decrescendo há muito tempo e você ainda não notou isso. Manutenção, meus irmãos, não é platô, é decréscimo. E isso é um desafio para nós. E aí a gente começa a decrescer. E aí, quais as características de quando a gente começa a decrescer, pastor Parmenas? Lembra como era a igreja no início? A gente era tão unido, a gente evangelizava, a gente ia para as ruas, tinha culto nas praças. E aí a gente começa entre nós, na liderança, a questionar: será se o problema não é o pastor? Será se o problema não é o templo, a reforma? Aí vem aqueles questionamentos. Fruto desses questionamentos, muitas vezes vem a divisão. O término disso, a ruptura. Como nós vamos solucionar isso? Só tem um jeito: voltando para a missão. Igreja e revitalização de igrejas tem relação com a volta para a missão. E isso também vai nos levar a fazer. Eu demorei, irmãos, demais a compreender isso. Um dos nossos maiores desafios é que nesse processo aqui de missão, identidade, visão e estrutura, nós pegamos a estrutura que era para servir a missão e fizemos dela um dogma, uma doutrina. A maneira como nós fazemos as coisas passou a ser para nós a verdade absoluta, quando na verdade só era uma maneira. E qual é o caminho de fazer isso? A próxima tela vai mostrar isso.
A maioria das nossas igrejas nasce por onde? Fruto de uma necessidade, de uma oportunidade. E é triste dizer isso. Mas muitas delas nasceram por causa de uma ruptura, de uma divisão. Não adianta a gente esconder isso, a gente tem que ser sincero diante dessa reação. Mas mesmo as igrejas que nasceram por causa de uma ruptura, o desejo delas é voltar à missão, à visão. Nós queremos evangelizar. E aí começa, aí se desenvolve novamente as ações. E aí chega novamente dos programas, pastor Miguel. Mas num determinado momento da história, como ela não volta novamente à missão e à visão, ela pega esses programas que era para um tempo, para uma época, para uma razão, e institucionaliza eles. E quando ela institucionaliza eles, com o passar dos anos, ele se tornou uma tradição. E com o passar dos anos, ele se tornou uma definição. Ninguém coloca a mão. A igreja que nós estamos plantando agora, nós começamos há 7 anos e meio atrás, numa casa, eu, a esposa e 2 crianças. E a minha sogra, para os irmãos verem o tanto que nós somos relacionais lá. Quando nós começamos, nós fizemos uma pesquisa do bairro. E nós descobrimos uma série de fatores no bairro que nós estamos. E aí nós entendemos que a nossa escola bíblica seria domingo 17 horas. Nós não ia termos atividade de manhã por uma necessidade do nosso bairro. Ajustamos o horário. Um dia uma senhora chegou e disse assim: pastor, a igreja tem escola bíblica? Se temos. Que hora é? Eu disse assim, 5 da tarde. E aí ela disse assim: vocês nunca pensaram em fazer de manhã? Não, pensamos. E aí expliquei para ela, disse assim: vocês não gostariam de mudar? Não. E aí ela foi fazendo uma série de perguntas. E aí depois isso foi definidor para ela não ficar conosco. E a gente entendeu. Mas o grande questionamento dela era o seguinte: não se pode imaginar uma escola bíblica domingo 5 da tarde. Porque escola bíblica dominical tem que ser domingo. Irmãos, nós nos perdemos há anos acerca da escola bíblica. Robert Hakes, quando a cria, ela foi criada para atender e alcançar a evangelização das crianças que estavam sendo consumidas na Revolução Industrial. Escola bíblica era para evangelizar a criança e ensiná-las a ler e apresentar o evangelho. E isso foi se tornando então institucional, veio uma tradição e se tornou uma definição. Estou aqui dizendo que nós vamos acabar com a escola bíblica? Jamais. Uma igreja jamais pode perder a sua escola bíblica. É base. Agora, a gente pode ter ela 3 da tarde, 5 da tarde, porque a questão sábado, porque a grande questão não é a estrutura, é o princípio. E qual é o princípio? O ensino. Mas muitas vezes nós pegamos o princípio e fazemos do princípio uma tradição e definimos uma ação. E aí quando a gente institucionaliza um programa, sabe o que veio acontecendo conosco? E uma outra hora a gente pode conversar sobre isso. Mais à frente eu quero tentar falar pelo menos um pouquinho. Nós estamos em 2024, mas talvez respondendo às perguntas de 1980. 2025, perdão. E nós estamos como a forma de ser igreja de 1980. Não estou dizendo aqui de princípios e valores. Eu estou dizendo da maneira pela qual nós compartilhamos o evangelho. E aí a gente vai entendendo que tem um estudo, irmãos, diz assim: pastor, isso é só na igreja brasileira que ela está diminuindo? Não. Porque às vezes a gente tem uma ideia. Tem umas caravanas de pastores brasileiros que vai para os Estados Unidos, eles só vão nas maiores igrejas, irmãos. Eles não mostram a realidade. Se a gente pegar um americano e eu der uma volta com ele no Brasil, eu posso levar ele em cada estado nas maiores igrejas. Ele vai chegar lá achando que no Brasil só tem igreja grande. Aí tem brasileiro que só vai nos Estados Unidos nas igrejas grandes. Há um estudo mostrando que a igreja americana também está em decréscimo. Isso é interessante, irmãos. Não pela a questão do decréscimo, porque isso é péssimo, a gente se entristece. Mas é a compreensão de que isso é um negócio mundial, que a gente precisa reagir. Olha só, há um estudo realizado, esse estudo é da Life Research, eles revelam o número que essa tendência entre 2015 e 2020, houve, por exemplo, um declínio médio de 7% na frequência das igrejas.
A pesquisa aponta que na última década esse número cresceu. A média dos participantes nos finais de semana diminuiu de 130 para... aí a gente segue um pouco mais. Nesse cenário religioso, congregações menores a cada dia cresce. Em 2000, 45% das igrejas tinham menos de 100 participantes. Agora, esse número subiu para 65%. 65% das igrejas entrevistadas em solo americano têm uma participação menor de 100 pessoas. E aí a gente pega o censo batista. Olha que interessante. A gente vai notar que a nossa realidade no Brasil é muito semelhante. Igrejas com até 20 anos de organização. E aí a gente vai ver que 42%, 62% delas têm menos de 100 pessoas. Isso foi apresentado aqui pelo pastor Pascoal, eu vou avançar um pouco mais, eu nem irei gastar tempo, essa mediana aqui. E aí uma coisa interessante, só um dado. Igrejas com até 20 anos de plantação, 80% delas têm menos de 100 membros. E aí tem um dado que tem nos assustado. Muitas igrejas com menos de 20 anos já precisam ser revitalizadas. Nós temos visto isso. Igrejas que são listadas para serem revitalizadas, que não têm ainda nem sequer 20 anos de existência. Quem lidera a convenção estadual aqui sabe do que eu estou dizendo. Sabe dessa realidade. E aí, meus irmãos, a grande pergunta que nós vamos chegar a uma conclusão, e depois a gente pode falar disso. Essa ideia que eu tenho chamado na minha pesquisa de um fator 65, que é um platô que a gente não rompe, parece que isso permeia as nossas igrejas. Não passar os 60. A gente chega ali 70, vai chegando, mas a gente não rompe isso. Por que a gente nunca parou para perguntar? Quando a gente pega os dados da Junta de Richmond de 1904, se o senhor fazer uma estatística e ver as estatísticas do número de batistas pelo número de igrejas, vai dar 66. Em 1904. 120 anos depois, nós temos o mesmo dado. Então isso tem algo que é muito mais profundo do que nós estamos falando aqui. E isso se permeia pela América Latina também. Só que tem uma coisa interessante. Eu queria ler com você Marcos 1, 16 a 18. Vamos juntos? Caminhando ao mar da Galileia, Jesus viu seus irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei que vocês sejam pescadores de... Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Se a missão é essa, e a missão de Jesus, pastor Samuel, o discipulado de Jesus, ele tinha 3 princípios fundamentais e simples demais. Jesus foi intencional, ele foi até as pessoas, ele saiu de onde estava, ele não esperava vir até ele, pastor Riedes, ele ia, diferente da cultura da época. Agora, ele se relacionava, ele estava com os pescadores, ele se contextualizava, ele falava numa linguagem que eles entendiam, enquanto os rabinos aguardavam ser ali cultuados, desculpe essa expressão, mas vem de uma cultura, o contexto em que muitos alunos ao seu redor escolheu o mestre, assim como Paulo escolheu Gamaliel. Lá os gregos, a ideia da escolé, o filósofo, vamos pagar para o menino estudar. Já o carpinteiro de Nazaré não, ele ia comer com pescador, para estar junto com eles. E isso gerou transformação, e não só transformação, ele tinha um propósito claro: venham comigo que vocês vão ser o quê? Já foi claro desde o primeiro dia. Não é só para andar comigo não, vocês vão andar comigo, mas para pescar outros. Gente, discipulado é coisa muito simples. É ser intencional na vida de alguém que não conhece a Jesus, é se relacionar com ela, é ir no seu contexto, partilhar o evangelho, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai gerar transformação, só que não é apenas para transformar e trazer para dentro de uma igreja e ficar sentadinho, é transformar para ser mais um ganhador de vida, e nós juntos, com um propósito claro, alcançarmos a nação. E a pergunta que eu te faço, se isso é tão simples, por que nós estamos patinando? Se isso é a essência do processo, já já o pastor Tércio vai contar aqui uma experiência extraordinária. Pastor Miguel, falta quanto tempo? Então tá.
Se isso é tão simples, por que nós estamos patinando? E aí a pergunta que nós vamos fazer é o seguinte: o que seria necessário? Irmãos, eu estou reduzindo aqui um livre conteúdo de matéria de uma semana em 30 minutos, tá? E depois a gente pode partilhar isso com os irmãos. O que seria necessário para que a gente consiga revitalizar os nossos processos discipulares e ter isso uma influência direta na revitalização de igreja? O que nós precisamos então fazer, pastor Tércio, de maneira prática? Eu gostaria de apresentar a você um caminho prático para isso, tá? Que nós denominamos lá na junta como mapa. Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente gosta de mapa, né? Porque o mapa nos ajuda a chegar. Então aqui seria um mapa de retorno à vida, um mapa para revitalização de igrejas. Mapa é um acróstico. E esse acróstico eu queria que você prestasse bastante atenção. Como uma igreja começará a ser revitalizada a partir do seu pastor, a partir do seu líder? Porque nós lemos em Apocalipse 3, a carta escrita ao anjo, que ele tinha aparência que estava vivo, mas ele estava, então vai começar, sabe por onde, pastor Samuel? M de metanoia, mudança de mente. Porque Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, que nós precisamos passar por uma transformação da nossa mente. E essa transformação, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não é uma mudança de mente apenas no sentido contextual. Ah, minha mente é antiga e agora ela vai ser uma mente moderna. Esse é um dos maiores equívocos, irmãos. A mudança de mente é ter a mente de Cristo. Vou repetir isso. Nós líderes, nós discípulos de Jesus, precisamos da mente de Cristo, porque a mente de Cristo, o coração do Senhor é expresso por João em João 3,16, o quê? A essência, o versículo da Bíblia mais conhecido de todos nós, que nos apresenta o tão grande amor de Deus. Quando um líder, quando um pastor tem a mente de Cristo, a sua mente e o seu coração só pulsam uma coisa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Quando nós perdemos a mente de Cristo, nós perdemos a paixão pela missão. O camarada diz assim: não, minha mente é renovada, olha aqui, eu prego agora até num tambor. Não estou dizendo disso, você pode pregar onde você quiser, porque a gente pode pregar até com a Bíblia na mão, a questão não é essa. Muita gente acha que renovação de mente é trocar banco por cadeira. A gente acha que renovação de mente é pintar de escuro ou de claro, e nós não vamos entrar nisso aqui. Isso não é renovação de mente, irmãos. Renovação de mente é ter Cristo tomando a nossa essência. Porque dia que isso vai acontecer, pastor Tércio, tem igreja, seja o que for, a nossa paixão pelo Senhor, o amor pelo Senhor vai ser tão grande que nós vamos compartilhar o amor gracioso de Deus com todo mundo. Começa assim. Se a cabeça não muda, irmão, se o coração não muda, você pode ter estratégia, pode te dar templo novo, pode botar ar-condicionado, pode ter som. Irmãos, eu conheço igreja que a estrutura é extraordinária, está fechando, irmãos. Patrimônio de 2, 3 milhões de reais que a gente está pegando na chave. Porque a questão não é a estrutura, irmãos, é a mente de Cristo. Por isso, revitalização de igrejas começa com revitalização de liderança. Se a cabeça da liderança não mudar, se a nossa cabeça, se eu e você como pastor não formos os primeiros a fazer discípulos, porque antes de sermos pastores, nós somos ovelhas. E nós somos discípulos, e como discípulo a gente tem que ganhar outras pessoas para Jesus. Tudo começa com a renovação de mente. E aí, irmãos, nessa mudança que Cristo opera na nossa vida, Ele vai tirar de nós as nossas crenças limitantes. Eu gosto muito dessa figura do elefante, porque ela me lembra a minha infância. Eu sou menino de interior, eu sou mineiro, irmãos. De uma cidadezinha muito grande, de 9 mil habitantes, chama Itaiomi, pertinho de Valadares. Pastor Tércio, lá chegava aquele circo, e circo de interior, muito antigamente, tinha 2 bichos, um leão magro e um elefante. E a gente ficava olhando para aquele elefante grande, e tinha uma cordinha que segurava ele numa ponta de eixo, ele não movia dali para nada. Como é que um bicho daquele tamanho, com tanta força, pastor Samuel, ele não saía do lugar?
Um dia, numa aula de mestrado de aconselhamento, o Dr. Sam Willis nos deu uma aula sobre condicionamento mental. E ele usou o exemplo do elefante. Quando ele era pequeno, ele foi amarrado naquele mesmo lugar. E ele tentou ir uma vez, não conseguiu. Ele tentou duas, ele não conseguiu. Ele tentou três, ele não conseguiu. Na quarta ele disse o quê? Isso não é para mim não. Agora ele tinha toda a força para arrebentar a corda e ir. E ele não vai. Muitos de nós, pastores, me perdoe, irmãos, e eu digo eu, temos sido assim. Igreja não cresce. Isso só dá certo lá na igreja do Tércio. Isso só dá certo lá na igreja do Miguel. A gente, quando ouve estas coisas, a gente já começa a colocar barreiras, sem nem experimentar. Sabe por quê? Porque nós já falamos, olha, eu não tenho líder, isso não funciona aqui. Mas no fundo, isso já são as crenças limitantes que nós recebemos. Nós nascemos e crescemos, uma grande maioria, numa igreja com até 60, 70 pessoas. Nós fomos aos seminários, voltamos para pastorear e cuidar de um povo, em média 60, 70 pessoas. Isso foi nos levando a ter o quê? Historicamente, uma crença em que a gente não rompe essa barreira. E aí nós vamos ver por que a gente não rompe. Segundo ponto do mapa, atualização ministerial. 10 minutos? 10? Vou correr para terminar. Se a mente não muda, a gente não chega a lugar nenhum. E a mente vai ser mudada se ela for permeada pelo Evangelho. Eu conheço dezenas de igrejas no Brasil que tinha 30, 40 membros. O pastor daquela igreja teve uma experiência com o Senhor e a mente e o coração dele mudou, se tornaram cheios de Deus. Meses e anos depois, a mesma cidade, a mesma igreja, e eu sempre digo, não é o mesmo pastor, porque agora ele é outra pessoa. Ele teve uma experiência tal. Ronaldo é isso lá em Jordânia, irmãos. Uma cidade de 9.000 habitantes no interior de Minas Gerais. Ele é criado na igreja, estava à frente da igreja há anos, 40, 50 pessoas. A cabeça, o coração do Ronaldo mudou. Em 3 anos, só nas casas, nos pequenos grupos, já são mais de 300 pessoas se reunindo semanalmente. A cidade é a mesma, a igreja é a mesma, mas o Ronaldo não é o mesmo. Quem mudou? O Ronaldo. E aí a gente vai entender, que é por isso que eu digo, revitalização de igrejas é revitalização de liderança. Você conhece igrejas que iam muito bem, quando troca a liderança, muitas delas. Igrejas que talvez iam de alguma maneira com dificuldades, troca o líder e ó. Está correto ou não está? Mudança de mentalidade. Segundo, atualização ministerial. E a gente avança aqui, porque nossas igrejas foram solidificadas, irmãos, num Brasil com mentalidade rural. E agora elas precisam passar por um processo, irmãos. Porque nos últimos 60 anos, nós saímos de um mundo rural, analógico, para uma igreja urbana e digital. O pastor agora é um pastor urbano. Irmãos, a gente que é do interior, acostumado com enxada, agora vem um cara numa colheitadeira e ele comanda, ele é aqui do celular, ó. Pastor teste fogão a lenha, alguém diz assim, olha, fogão a lenha é muito importante, em vários lugares nós temos. Mas já tem gente cozinhando agora é fogão por indução. Mas eu te pergunto, você continua cozinhando por fogão a lenha? Olha que interessante isso. Alguém aqui tem uma ficha telefônica no bolso aí, por favor? Tem, irmãos? Alguém tem? Tem? Olha que interessante. Alguém tem uma ficha no bolso aí? Tem não, pastor Tess? Alguém aqui continua andando descalço? Irmão, não sei você, mas chinelo foi uma pessoa muito inteligente, de Deus que inventou. Você anda descalço? Ó, a gente aceitou avanço no telefone, a gente aceitou avanço na vida em tudo, mas a gente não aceitou parar e pensar como aplicar os princípios agora para essa geração. Aí sabe o que está acontecendo conosco? Como nós fomos formatados, e aqui eu vou ter que ser muito rápido. No mundo rural, nosso modelo de formação, lá na Bibete nós estamos buscando gerar juntos essa reflexão, né, pastor Miguel?
o pastor urbano, ele é um pastor transcultural, irmãos. Antigamente a gente achava que transculturalidade era só para missionário. Não, hoje é na cidade. O pastor tem que fazer filtro cultural. Ele vai entender como alcançar, sabe por quê? Senão ele vai falar e as pessoas não vão entender. Eu tenho um menino de 8 anos. E eu dizia assim para ele: João, dá joia. João, dá joia, João. Ele nem entendia aquilo. A irmã dele mais velha falou assim: pai, não é joia, é like. Fala para o senhor ver. João, dá like. Ele respondeu na hora. É isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos falando para o povo na nossa cidade: dá joia, dá joia, dá joia. Só que a gente vai ter que dizer: dá like, dá like, dá like. É a mesma coisa, só que de maneira que a pessoa entenda. Isso se chama contextualização. E nesse processo de formação, a mudança para romper os 65, isso para mim tem sido uma luta diária também. Aprender que, de acordo com o desenvolvimento da igreja, o papel do pastor muda. E aí ele vai ter que, neste caminho, se ir ajustando entre um pastor capelão e um pastor líder. Como é difícil para a gente entender isso. Porque normalmente a nossa barreira está ali, ó, passou os 50, o muro cresce. Porque a dinâmica do ministério, de acordo com o tamanho da igreja, lembra de Jetro e Moisés? Moisés, ele era um pastor capelão. E o ministério dele foi crescendo. E aí, Êxodo capítulo 18, diz que ele saiu agora com uma igreja grande, lá para o deserto. Aí ele pegou uma cadeira, sentou, e ele queria continuar fazendo com aquele povo a mesma coisa que ele fazia quando ele tinha 50. Aí o sogro dele, que era uma bênção, chegou e disse assim: se tu continuar assim, você vai fazer mal para você e para o povo. Coloque líderes sobre 1.050, 1.150 e sobre 10. Você vai ter que partilhar o ministério. Você vai ter que formar gente, Moisés. Agora a dinâmica é diferente. Você vai ser um pastor líder, Moisés. Irmãos, aqui talvez para nós, eu não vou te chamar de colega pastor, porque essa palavra, desculpe, irmãos. Lá em Minas Gerais a gente tem uns termos que é bem mineiro, tá, pastor Miguel? Ela é muito fraca para definir a gente. Nós somos irmãos de guerra, irmãos. Nós estamos na mesma frente de batalha. Nós não somos colega, não. Colega é pessoa que a gente nem conhece. Aqui não, nós estamos na frente de batalha. Nós somos irmãos. Irmãos, uma das nossas maiores dificuldades é mudar uma mentalidade de capelão para liderança. Nós aprendemos a fazer. Nós aprendemos a entender que só a gente visita, só a gente faz o estudo bíblico. Minha cabeça como missionário foi formada para isso. Mas num determinado momento, pastor Silvado batendo na minha cabeça. E um dia ele chegou para mim e disse assim: você precisa fazer uma escolha. Você precisa escolher entre crescer e controlar. O que você quer? Vou repetir essa frase. Você precisa escolher entre crescer ou controlar. Porque para crescer, você tem que abrir mão do controle. Muitas das nossas igrejas não rompem de 65 membros. Porque tudo está no controle de uma única pessoa. O seu pastor que faz isso, e digo isso com muito amor, faz isso com um amor gracioso. Homens de Deus. Só que isso tem feito que o ministério se torne um peso muito grande para você. E isso te limita. Isso torna você apenas uma única garrafa. Quando na verdade poderia ser dezenas de garrafas, sendo lugares para acolher pessoas. Essa mudança de mentalidade é que tem travado a maioria das nossas igrejas. Sabe por quê, irmãos? Você vai ter que abrir mão do púlpito para que outros preguem. Você vai ter que abrir mão de estar em todos os aniversários. Você talvez não vai fazer mais todos os casamentos. E isso vai te trazer alegria. Você vai ser intencional nisso. E aqui talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem, pastor Vicente. Porque essa mudança, ela tem que começar em nós. E como toda mudança dói, na hora que a gente começa a enfrentá-la, a gente arrefece. E aí eu descobri uma coisa na minha vida, por muito tempo.
E eu já pedi perdão ao Senhor a isso. Eu era o maior empecilho como pastor para o desenvolvimento das frentes missionárias que eu estava. Eu, pastor Samuel. Porque eu não estava vivendo o que eu acredito como batista no sacerdócio universal do crente. A gente diz que acredita nisso, mas nós não botamos o ministério na mão do povo. Mapa, metanoia, atualização ministerial, pessoas e processos. A igreja até 60 membros, 65, 70, o processo é o pastor. E como a gente tem uma mudança rápida de ministérios, ele faz tudo, a igreja vive assim, ó. Ela vai, dia que ele vai embora, dia que ele vai... Já viu essa cena? Ó, conhece? Por quê? Porque o pastor é o processo. Não passou para a mão das pessoas. Não houve treinamento intencional. E aí, irmãos, é um grande desafio para nós termos processos. Maneiras como nós fazemos as coisas. Ensinar o povo. E aí a gente tem dois caminhos, normalmente. Ou a gente tem um processo extremamente difícil, que ninguém entende ele. E é tanta coisa que ninguém entende. E a complexidade é inimigo da multiplicação. Ou a ausência de processos. Não tem nenhum. É os dois extremos. Nós precisamos de processos mais simples. E aí eu trouxe um exemplo para você. Um processo de como fritar um ovo. Porque muitos nessa geração não sabem como fritar um ovo. Porque se existe um processo para fritar ovo é porque alguém procurou. Aí você vai escolher o ovo, você vai ver como vai fazer. Esse processo aqui, ó, o pedido, um ovo frito. Como é que você frita um ovo? Isso parece uma brincadeira, mas a pergunta é: como você evangeliza? Como o ministério de acolhimento da sua igreja faz? Quer ver uma coisa que a maioria de nós não temos processos? Quantos visitantes teve na sua igreja no último domingo? Você sabe quantos foram? Hoje é sexta-feira. O que você fez com eles de domingo até hoje? Você ligou para eles na segunda? Falou para eles que quarta-feira tem um grupo pequeno? Hoje, você, pastor, já mandou uma mensagem para dizer: olha, eu sou o pastor que você foi lá na igreja domingo. Eu quero te convidar para domingo você voltar aqui. Isso é um processo. A maioria, um grande percentual, e eu posso trazer o dado depois, que essa foi acolhimento, a minha pesquisa de mestrado, das nossas igrejas, não tem um processo de acolhimento. Sabe qual é a principal ação de acolhimento de uma igreja batista do Brasil? Isso não é brincadeira não, mas isso é dado. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Principal ação de acolhimento de uma igreja batista do Brasil hoje, pastor Tércio. Fica todos de pé. O que nós vamos dizer para o pastor William que está nos visitando hoje? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode sentar, meu irmão. Aí o pastor William, ele já é claro, ele fica vermelho de vergonha. Porque nós somos uma geração que quer entrar e sair de preferência. Ser notado, mas não ser. É por isso que nós vemos uma geração relacional. Aí eu te dei um exemplo simples. Qual é o seu processo de acolhimento? Muitas vezes a nossa ausência de multiplicação é porque não tem processos. Pastor Tércio vai contar aqui a experiência dele, eu já termino. Uma das maiores lutas dele, eu tenho certeza, ao longo de todos esses anos lá em Monte Serra, foi estabelecer processos. E é por isso que a igreja está assim, ó, batizando gente, alcançando gente. E eu tenho certeza, e ele vai contar isso, que num momento ele também escolheu crescer ou controlar. E a gente termina no mapa ações intencionais. Muitos de nós confundimos calendário com agenda. Aí eu pergunto: qual é a agenda da sua igreja? Aí você diz: não, pastor, lá amanhã vai ter ceia, porque na nossa agenda, todo primeiro domingo tem ceia. Não estou dizendo disso. Todos os dias a gente ouve na mídia aí, a agenda global. O que é agenda? Agenda é o que nos move. Calendário é atividade. A gente confunde agenda com calendário. Muitas igrejas batistas têm calendário, mas não têm agenda. Não tem propósito. Aí ela monta um calendário sem agenda. Ela continua fazendo o que faz porque ela recebeu há 60 anos assim. Muda a ceia para o segundo domingo para você ver, meu irmão.
Porque tem uns irmãos que só vêm no primeiro. Aí eu conheci um pastor agora em São Paulo que ele disse assim: eu estou mudando o dia da ceia aqui, eu estou pegando o povo de surpresa. No começo a turma achou meio ruim, mas agora o povo está vindo todos os domingos para saber qual que é. Achei interessante isso. Ou seja, um mês eu faço no primeiro, outro eu faço no segundo, aí está aquele suspense. Eu não aviso mais. Porque tinha uma turma que só vinha no dia da ceia. E olha que para nós a ceia não concede graça, hein? Imagina se a gente não tivesse essa compreensão. Mas sabe o que nos fez isso, irmãos? A forma se tornou doutrina. E aí a gente precisa entender que nós precisamos de um mapa. Nós precisamos mudar a cabeça. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de uma atualização, meu irmão. Eu e você todo o tempo. Isso é difícil, porque mudar dói. Vou terminar, pastor Miguel. Posso? Um minuto contando só uma última história. Eu fui treinado, irmãos, no modelo de plantação de igreja, que a gente ia ficar 4 anos numa cidade igual um trator de esteira, pastor Isaías. Entrar igual um trator de esteira. Ó, abrir aquele campo sozinho, estilo kamikaze com a esposa, chega lá sozinho, vai andando na rua, alcança a pessoa, evangeliza um, evangeliza outro. Daqui a pouco você compra um terreno de 9x15, ganha uma capela. Interessante. Com 5 anos você vai embora. Esse é o modelo que eu aprendi. E nesse modelo eu vi uma coisa que é extraordinária. Mas 5 anos, quando você ia embora, você pegava aqueles meninos que eram seus filhos na fé e dizia assim: a partir de hoje vocês vão ter um outro pai aqui em casa. Pensa agora nos seus filhos, se eles tivessem 4, 5 anos e você levantasse e fosse embora e dissesse para eles: a partir da semana que vem, pai de vocês que vai cuidar de vocês aqui, é aquele homem que chegou ali, você nunca viu ele. Você não sabe nem de onde ele vem. E ele chega lá. O que ia acontecer com esses meninos? Deus é tão gracioso que muitas delas conseguem, com muito a bondade de Deus. Mas num processo natural que nós temos visto tem sido isso aqui, ó. Foi assim que eu fui treinado. Até que eu comecei a ser exposto a muitas coisas para mudar. Ano passado eu passei uma experiência, depois de todos esses anos, levando cacetada todo dia. Nós tínhamos um encontro de casais, e eu estava viajando naquela semana, e o líder disse assim, querendo ligar para ele toda hora para saber como é que estava, né? Aquela agonia de missionário, saber se estava tudo certo. E dia que eu liguei, ele disse assim: pastor, está tudo certo. No sábado o senhor vai ter 20 minutos para dar a palavra. E aí eu perguntei de novo assim: está tudo certo mesmo, meu irmão? Disse: pastor, pode ficar tranquilo. Cheguei no sábado, e eu perguntei: preciso chegar cedo? Ele disse: não, pastor, está tudo certo. Minha esposa ficou feliz, porque aquele dia ela não precisou fazer comida, não teve que arrumar um monte de coisa. Chegamos lá na hora. Quando chegou, disse assim: e aí, meu irmão, está precisando de alguma coisa? Não, pastor, preparamos aqui a mesa para o senhor sentar. Nós vamos fazer o programa, daqui a pouco nós vamos chamar o senhor. Pense num homem agoniado, acostumado a fazer tudo, da lâmpada, de amarrar no poste as mesas. Terminou o encontro, aí ele virou, e eu disse assim: meu irmão, e agora? Nós vamos juntar essas cadeiras? Era um acampamento fora, assim, numa área muito grande, foi um luau, e aquele monte de coisa para desmontar. Ele virou para mim e falou assim: não, o senhor pode ir embora descansar, e tem uma equipe aqui. Pastor Rubens, eu fui embora amargando a boca assim. Porque qual era a minha vontade? Qual era o meu desejo? E seja sincero, não é o seu também? De ficar ali, pega uma coisa, vamos desmontar tudo isso. Aquele irmão disse assim: pastor, o senhor nos treinou para isso. Quem está em processo de mudança? Eu. E como isso dói. E é por isso que muitos de nós, quando chegamos na hora de romper os 65, não abrimos mão.
Deus tem nos dado a graça. Nossa igreja completa 6 anos essa semana. Nós já somos 22 pequenos grupos, estamos indo para a 4ª supervisão. E entre membros e congregados agora estamos em torno de 400 pessoas. Isso não é humano, irmãos, isso é o Senhor. Mas aquilo que cabia ao homem mudar, nós estamos lutando demais para mudar. E eu sempre tenho dito aos pastores, qual foi a maior mudança de todo esse tempo? A minha mudança. Porque eu fui formado para fazer tudo sozinho. E eu aprendi que com essa mentalidade, eu estava sendo o atraso da igreja. Porque ela não é bíblica. Deus nos abençoe. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco você vai poder fazer algumas perguntas aqui ao pastor Fabrício. Pastor Técio, por gentileza. O pessoal da mídia agora, se puder colocar o material do pastor Técio, que é o próximo, por isso, que Deus abençoe grandemente esse jovem pastor aqui. Amém, bom dia, uma alegria para mim estar aqui. Eu não posso começar sem agradecer de maneira bem especial, de coração, aqueles que serviram o Rio Grande do Sul diante da nossa inundação lá. Obrigado, a igreja brasileira se uniu a nós. Nosso prédio fica ao lado do aeroporto. Nós estamos no prédio da antiga Varg, Fundação Rubem Berta, e o nosso prédio foi invadido, o que você viu na televisão do aeroporto aconteceu no nosso prédio. Foram 40 dias, 1,60 m de água dentro daquele prédio. Nosso prédio hoje é um prédio de 5.000 metros quadrados. A parte de baixo, 3.200 metros quadrados, ficou absolutamente destruída com tudo que nós tínhamos. Mas vocês foram muito importantes para a oração, para o clamor, para o fortalecimento, pelas orações, pelo recurso enviado até o Rio Grande do Sul, as igrejas, e também pela vida de muitos aqui que se moveram para lá para nos abençoar. Então começo com essa palavra de gratidão. Sou o Técio, casado com a Martinha. Martinha, fica em pé, mozão, por favor, aqui. Martinha está aqui, dá um oizinho. Marta. Nós não somos gaúchos, mas nós estamos lá há 23 anos, quase 24. Dia 3 de março completa agora 24 anos de ministério na Igreja Batista Monte Serra, em Porto Alegre. Nós tivemos o privilégio de nos conhecermos, namorar, noivar, casar em Curitiba. Nos formamos em Curitiba, na Fabapar ali. Fomos pastores da equipe do Pascoal por 5 anos, sendo preparados por ele para sermos enviados para a África. Porém, no final do 5º ano nosso ali, o clamor do Rio Grande do Sul moveu o nosso coração. Deus nos moveu para o Rio Grande do Sul para pastorear a Igreja Batista Monte Serra. Naquele tempo a PIB já era uma igreja grande, já era uma igreja com 2.800 membros, 3.000 membros, e nós nos movemos para o Rio Grande do Sul para pastorear a Monte Serra, que era uma igreja com 48 pessoas. Nós éramos parte da equipe do Pascoal, como pastores de jovens, e fomos então por uma obediência ao Senhor. As filhas são gaúchas, nasceram lá, estamos felizes, elas estão apaixonadas por Jesus, uma com 21, outra com 19, estão nesse momento, desde 1º de janeiro, servindo a igreja em um acampamento por 31, 32 dias lá. E é uma bênção vê-las, as duas estão no seminário e agora estudando uma outra faculdade, uma começa agora enfermagem, estão colocando na mochila ferramentas para a obra do ministério e somos uma família apaixonada por Jesus.